Se é para Ele, pode ser melhor. Ó Pai, nós te devolvemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração é dada a Ti. Nós declaramos que não há ninguém maior do que o Senhor neste lugar. Toma o Teu lugar de honra, Jesus. Toma o Teu lugar de honra, Jesus. Toma o Teu lugar de honra, Jesus. Nessa conferência do Espírito Santo, poder e glória em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar em nome de Jesus. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alessandra. Sou pastora aqui da Igreja Batista Lagoinha, Porto Alegre, capital. Junto com meu esposo Paulo, que deve estar por aí. E eu queria ver, está lá atrás. E eu queria ver quem está nos visitando. Levanta a mão. Eu vi de ladinho ali, muita gente. Sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Em nome de Jesus. Gente, eu estava com crise de riso ali do lado, mas é desespero, sabe? Quem já teve crise de riso e desespero? O Espírito Santo mudou tudo, cara. Falei, não, Jesus. Mas vai dar certo, né, Samuel? Vai dar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1:5. Essa passagem se tornou muito especial para mim tem um mês. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que lembra de sonhos, gente. Tá? A gente vai fazer a nossa declaração de fé, tá? Mas primeiro eu gostaria de ler essa passagem. Eu não sou de lembrar sonho, tá? Não sou mesmo. Eu sou uma pessoa que se eu lembro de sonhos, uns 4 sonhos no ano, é muito. Eu acho tão linda aquelas pessoas que sabem detalhes. E parece um filme, parece que a pessoa está te contando um filme, mas nada, está te contando um sonho. Eu não lembro de sonho. E eu estava recentemente em missão na Argentina. E cheguei dia 7 de junho. No dia 8, para amanhecer do dia 7 para o dia 8, eu tive esse sonho, mas eu não me lembrava. Você já teve aquele sonho que você não se lembra na hora que você acorda e no decorrer do dia a gente não sabe porquê, tem um start e você lembra do sonho? Quem já aconteceu isso? Então, é o tal do déjà vu, né? E aí eu lembrei desse sonho. E a gente estava no estacionamento do mercado e eu, igual doida com o Paulo, a gente estava dentro do carro e eu falei, meu Deus, 1 Tessalonicenses 1:5. Eu sonhei que nós estávamos aqui nessa igreja e que eu estava de branco. Só que eu estava embaixo. E que todos vocês vinham para cima de mim falando assim, você tem que falar 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5. Então eu fui abrir. O que tem em 1 Tessalonicenses 1:5? Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Agora sim, pega a sua Bíblia e vamos declarar, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Você pode falar uau comigo? Uau! Gente, que tremendo isso! Porque o nosso evangelho não vos foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Em dúvidas, em fraquezas? Não, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Gente, a palavra de Deus é cheia do Espírito, porque ela é Deus. Só que muitas vezes nós queremos esse poder, nós buscamos a glória dele, mas a gente vive uma vida de fracasso, de derrota, de incerteza. Não vai combinar. Eu queria te falar que eu ia trazer uma mensagem uau, mas não é não, tá? Não é não. É de quebrantamento. É de quebrantamento. Porque o evangelho não é movimento apenas de palavra. O evangelho é a certeza, nós acabamos de falar, é a certeza. É uma vida pautada na vida de Cristo.
Esse é o evangelho. Gente, as paredes podem ser pretas. Quem gostou da igreja nova? Glória a Deus. Até ontem a gente estava com desespero total, né, gente? Quem estava aqui no mutirão, levanta a mão. Ô, glória. A parede pode ser preta, gente. Pode ter calça rasgada. Pode ter cabelo da moda. Pode ter tatuagem. Mas por dentro, a essência do evangelho tem que ser o mesmo. Santidade não caiu de moda. Santidade não caiu de moda. É pela graça, mas não é de graça. Te custa tudo. Tudo. Nós não somos mais dizimistas, nós somos tudimistas. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. A Miriam acabou de falar aqui. O problema de Ananias e Safira foi quem? Foi Barnabé. Ele elevou o nível. Não entra na fila de quem está dando tudo. Se você não está disposto a dar tudo, não entra na fila de quem está dando. Porque você vai ser fulminado. E quando você está disposto a entregar tudo que você é, a se humilhar diante do Senhor, aquilo que você tem é fichinha. Porque a Bíblia fala que assim como o vento, que não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim são os nascidos do Espírito. Quem é que é nascido do Espírito? E vamos lá para o versículo que o Senhor me deu aqui, que não tem nada a ver com a mensagem aqui, mas no caso do Espírito Santo tem. 2 Coríntios 12, 7 e 10. Nessa passagem, o apóstolo Paulo estava relatando o espinho na carne dele. Gente, eu não sei o que é esse espinho na carne. Se alguém souber, depois me fala. Eu sei que era uma coisa que incomodava. A Bíblia não fala se era uma pessoa, se era uma dor de cabeça, fala? Não, fala que ele tinha um espinho na carne. Pode ser uma doença? Pode. Pode ser alguma coisa física? Pode. Pode ser alguma coisa externa? Pode. A verdade é que ele estava muito preocupado com isso. Com esse espinho na carne, com essa fraqueza. E olha isso. Vamos ler do 7 ao 10, tá bom? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho? O espinho na carne foi dado para quê, gente? Para que ele não se exaltasse. Quando o Senhor nos coloca limite, a gente faz birrinha. Ele nos coloca limite para que nós não façamos nada na nossa carne. Porque aquilo que a gente faz é aquilo que a gente tem que sustentar. Se você faz algo na sua carne, é a sua carne que tem que sustentar. Agora, quando você faz no Espírito, é Ele que sustenta. Ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias. E Ele vai dizer: e para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. A gente só quer essa parte do versículo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, Deus está falando com ele: Paulo, não fique focado naquilo que você não pode fazer. Foque naquilo que eu posso fazer através de você. Esse é o tema da mensagem. O poder já está em nós, através da pessoa do Espírito Santo, para que nós sejamos agentes da manifestação da glória dele. Só que a gente está atrás de manifestação externa, de movimentos. E aí a gente acaba caindo num grande pecado, num grande erro. Nós ficamos atrás de eventos, de movimentos, de igreja tal, de igreja. Não tem a ver com isso, tem a ver com o reino crente. Tem a ver com o reino. Quem você está expressando, quem você está mostrando através de Jesus. E esse poder vai ser manifestado na sua fraqueza. Não é nos seus dons e nem nas suas habilidades. É na sua fraqueza. E ele continua falando: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois. Aí o apóstolo entendeu. De boa vontade, então, que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Está pegando isso no seu espírito? É só eu que estou animada. Pega isso no seu espírito. Para que habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Por isso eu sinto prazer nas injúrias. Por isso eu sinto prazer nas necessidades. Por isso eu sinto prazer nas perseguições. Nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Sabe o que ele me disse? Não, eu não posso. Sim, eu posso. Eu não posso, mas eu posso. Fala, eu não posso, mas eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O poder já está em nós. Já está em você. O problema é que nós não queremos pagar o preço para ter a habilidade de acessar o poder que está em você. Gente, isso aqui é loucura. Isso é insanidade. Eu me sinto feliz. Eu me glorio nas injúrias. Quem é que se gloria nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades? Somente aquele que sabe que tudo posso verdadeiramente naquele que me fortalece. E ele acabou de me falar uma frase, ele disse: filha, a força que sabe que é forte é fraca, mas a fraqueza que sabe que é fraca é forte. A força que acha que é forte é fraca, mas a fraqueza que sabe que é fraca é forte. O evangelho é isso. Não se trata das suas habilidades ou daquilo onde você se sente confortável. Olha, o evangelho é extremamente desconfortável. Já te contou isso? Porque a porta continua estreita. Na porta larga você tem muita amizade. Tem gente que mudaria aqui de nível espiritual só se mudasse de ciclo de amizade. Só isso. Tem pessoas aqui, o Espírito Santo me fala, que se você mudar o seu ciclo de amizade, você cresce espiritualmente. Só isso. No caminho largo, tem muita gente. No caminho estreito, às vezes, vai ser só você. E acredite, eu sei o que eu estou falando. Às vezes, no caminho estreito, você vai passar de lado. Às vezes, no caminho estreito, você vai passar gemendo. Às vezes, no caminho estreito, você já não tem nem mais voz para orar. Mas você sabe, porque você sabe que Jesus é com você. Que o Espírito Santo é com você. E que Ele não vai te abandonar. E quando você entende isso, você muda de nível espiritual. Você cresce, você se torna maduro. Porque não é qualquer coisa que vai te abalar mais. Porque você entende que o poder que em você habita está pronto para manifestar a glória dele. A ardente expectação das criaturas aguarda. Eles aguardam ansiosamente pela manifestação do quê? Do fogo descendo? Sim ou não, crente? Da manifestação de quem? Dos filhos de Deus. O mundo chora pela nossa manifestação. Através de Jesus, de Cristo que nos fortalece. Não é nosso muito falar, no nosso convencer, mas é no poder do Espírito Santo. É no poder dele, é nele, por ele, através dele. Não tem outro jeito, gente. Ele falou lá em João 10:10, na parte B, eu vou ler João 10:10 tudo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão aqui? Estão dormindo? Quem que é o ladrão aqui? O diabo, Satanás, o cão. Eu vim para que tenham vida. E uma vida de qualquer jeito? Não, em abundância. É uma promessa. A gente precisa ver mais esse versículo, porque às vezes a gente confunde o agir do diabo com o agir de Deus. Às vezes a gente entra numa onda de destruição e de engano e acha que é Deus que está fazendo. Eu vim para matar, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tudo aquilo que gera morte não vem da parte de Deus. O que gera morte não vem da parte de Deus. A única morte que vem da parte de Deus, que Ele nos ajuda, é a morte da nossa carne. Não pegou. É a morte da nossa carne.
Não caia nessa bobagem, que tem muita onda de destruição aí, o povo falando que ainda é Deus, que é o poder de Deus. Vamos falar mais de tribulação. Lá em 1 Coríntios 16, 9. Eu amo essa passagem, porque aqui eles estavam passando por um problema muito sério. 1 Coríntios 16, 9. Vai falar assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e com ela muitos adversários. Quem abriu essa porta para Paulo? Foi Deus? Você tem dúvida que foi? Não, foi Deus. Mas você lê 1 Coríntios 16 todo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e com ela muitos adversários. Quando você se posicionar diante de Deus, virá muitos adversários. Só que a gente não quer, porque a gente quer estar bem com todo mundo. A gente quer fazer amizade com todo mundo, a gente quer agradar todo mundo. A reputação de Jesus foi péssima aqui nessa terra. Toda vez que você via Jesus pregar, tinha um querendo matar ele, sim ou não? E a Bíblia fala que ele saía francesa, não é? Assim seremos nós. E o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não se trata de sermos mal testemunha, mas se trata de seguirmos o verdadeiro evangelho que vai contra os padrões do mundo. A aparência pode ser profana, mas o íntimo é santo. Mas tem muita gente em muito lugar com aparência de santo, mas por dentro é profano. É o evangelho que converte. Conversão é mudança de direção. Tem muita gente só entrando na rotatória. Já viu aquela pessoa que fala assim: pastora, eu tive uma mudança de vida, 360 graus, voltou para o mesmo lugar. Né? Voltou para o mesmo lugar. Conversão, gente, é mudar a rota. Quem aqui concorda que eu não vou colocar 100% para a gente dar uma margenzinha, mas 99,9% das vezes a nossa vontade, não está de acordo com a vontade de Deus. Quem não levantou a mão, depois me explica o segredo, tá bom? Muita gente não levantou a mão. E o que ele faz? Você fala assim: Senhor, faz a tua vontade. Aí, se a minha vontade está para o leste e a vontade do Senhor está para o oeste, o que vai acontecer? Ele vai alinhar a rota e vai doer? Vai sair do meu controle? E por que você murmura e fica de pirraça com Deus? Por quê? A maioria do gabinete: pastora, passando por isso. Todo mundo já sabe o que eu pergunto: o que você tem orado? Aí a pessoa fala: Deus faz, Ele responde a nossa oração. Deus não está interessado em mudar as nossas circunstâncias. Ele está interessado em usar as circunstâncias para mudar você. Para mudar você. Ai, Senhor, eu não suporto fulano, tira ele da minha vida, eu seria tão feliz. E Deus fala: não, eu vou colocar ele para sentar do seu lado na igreja, vou colocar ele para você discipular, ele vai fazer parte do seu GC. Eita glória, obrigado, Jesus. Me dá uma dose de Gálatas 5:22, principalmente domínio próprio. Deus, Ele não está interessado em mudar circunstâncias, queridos. Ele usa as circunstâncias para nos mudar. Para nos moldar. Quando nós entendemos isso, aí sim, porque a gente gosta muito de cantar e de falar que a gente não anda mais por circunstâncias, sim ou não? Mas nós temos que chegar nesse nível de se candidatar a ser um recipiente do poder de Deus, um canal desobstruído para manifestar a glória dele. Quem é que se candidata essa noite?
Glória a Deus. Aqueles que estão na dúvida até o final vai se decidir. Em nome de Jesus, vamos orar por eles. Deus vai começar a te quebrar. Sabe? É quebradeira. Porque nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós temos que confiar no poder dele, que se manifesta na nossa fraqueza. Essa fraqueza que nós lutamos contra é a mesma onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso é tremendo demais, gente. Até esqueci aqui o versículo. Vamos ler de novo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e com elas muitos adversários. Aqui eles estavam quase que morrendo, perdendo a vida. Que isso aqui que é problema. Depois você lê 1 Coríntios 16, 9 todo. Mas aí, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 8, 37. E eu quero te mostrar uma coisa que eu amo isso aqui. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você está entendendo que é em meio a essas coisas? Deus não vai te livrar do problema. Ele vai te transformar no meio dele. Então para de pedir para Deus te livrar disso, te livrar daquilo. Você fala, Deus me dá sabedoria para agir como o Senhor agiria e não como eu gostaria de agir. Essa tem que ser a sua oração. Se a gente quer o poder e a glória de Deus, nós temos que ser candidatos a esse poder. E a primeira coisa é reconhecer que somos fracos. Somos fracos. Se tirar Jesus da minha vida e de você, não sobra nadinha. Não tem nada de bom, nem a nossa melhor versão. Você já sabe da minha opinião. A nossa melhor versão não presta sem Jesus. Porque até as nossas qualidades podem se tornar defeito. Por causa do maldito ego. Então você fala, Deus, me ajuda. Me ajuda. Você já percebeu quando a gente acorda? Eu gosto de acordar e falar com o Espírito Santo. Quem faz isso? Bom dia, Espírito Santo. Esse livro é ótimo. Gosto de falar com ele. E aí a gente tem aquele plano todo traçadinho, né? Como a gente vai fazer. A gente vai ser crente, alinhadinho, fiel. Até a gente levantar da cama. Aí se acontece qualquer coisa, a gente é o quê? Já sai do sério. E aí a gente nem vai fazer o nosso devocional, a gente já segue o nosso próprio plano. Deus muitas vezes espera que a gente chegue ao final de nós mesmos. Ele quer nos dar o plano dele, ele quer nos mostrar o plano dele, ele quer ajustar as rotas, mas nós estamos muito preocupados conosco. Sabia que pensar além, muito além de você é pecado, mas se você pensar também muito aquém de você, ó céus, ó vida, ó azar, miserável, também é pecado. Não é naquilo que você pode fazer, na sua força, nas suas habilidades, e muito menos na sua fraqueza, que você é um pobre coitado e que Deus não vai te usar nunca. É justamente o contrário, é o equilíbrio, é reconhecendo as suas fraquezas. Vamos lá em Isaías agora. Enquanto você abre, Isaías 40, tá? Aqui é o desespero do pregador passando os slides, porque não tem nada a ver. Isaías 40. Vamos ler do 28 ao 31. Que eu quero te mostrar uma coisa que eu nunca, tenho 23 anos de convertida. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. O Espírito Santo me permitiu de eu compartilhar com vocês sobre esse texto muito conhecido. Nós estamos falando de reconhecimento de fraqueza, amém, igreja? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que nós não temos que buscar a manifestação externa somente. Que esse poder já está disponível em nós, dentro de nós. Para que nós sejamos a manifestação, agente de manifestação da glória dele. Isaías 40, 28 e 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Ele não dá força aos poderosos.
Qual foi a frase que o Senhor me deu? A força que acha que é forte é fraca. Mas a fraqueza que sabe que é fraca é forte. Vai pegando esse seu espírito. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você entrou aqui hoje sem nenhum vigor espiritual. Talvez quem te olha na aparência não vê como você está fraco por dentro. Mas ele manda te dizer, filho, filha, é desse jeito que eu quero você, porque é nesse lugar que o meu poder se aperfeiçoa. É nesse lugar, é na sua fraqueza, é na sua debilidade, é na sua entrega, é no seu reconhecimento. É nesse lugar, é nesse lugar. E ele continua falando, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas, fala comigo, mas, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera é uma coisa rápida ou uma coisa gradativa e lenta? Por que que você quer que Deus faça as coisas para ontem? Nós vivemos no Cronos, Deus age no Kairos. Nós acabamos de cantar aqui que o sobrenatural se alinhe ao natural. Mas quando acontece isso, a gente pira, a gente faz birra. Porque quando você começa a se alinhar com Deus, você pode acontecer de você perder o emprego. Você pode acontecer de você estar no emprego, estar estabilizado lá em BH e Deus te mandar para o Rio Grande do Sul. Com 10 malas e 2 crianças. Quando você se alinha ao coração de Deus, Senhor, eis-me aqui. Qual é o meu propósito de vida? Quantos caminhos, gente, errante aí tem Jesus, mas não sabe qual é o propósito de vida. Porque tem medo de mergulhar nas águas profundas. Se entregar dói. O evangelho dói. Mas nós não temos nada melhor para fazer. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Preste atenção, que ele está falando com asas como águias. Ele não está falando que sobe como águias. Ele fala com asas. Eu nunca tinha percebido isso. Quem já percebeu isso na Bíblia? E já estudou sobre isso? Ninguém. Olha que legal, então você vai aprender junto comigo. E aquele com asas saltou aos meus olhos. Eu falei, como assim com asas? Não é como a águia, é com asas como águia. E eu fui pesquisar sobre isso. A águia tem o chamado visão de túnel. Então ela consegue observar uma tempestade a mais de 2 quilômetros de distância. Ela tem um vídeo que eu vi que ela consegue ver o peixe se movendo num lago a quase 3 quilômetros de distância. Então a águia, ela está voando. E aqui está a tempestade, amém? Estão aqui comigo? Ela está na mesma direção da tempestade. Vai pegando no seu espírito, hein? Você nunca mais vai ler Isaías 40 da mesma forma. E a águia vem na direção, alguns quilômetros de distância, mas ela vem na direção. Ela já viu a tempestade. Ela já está vendo o problema lá na frente. Deus manda a gente condicionar a nossa mente. E não vos conformeis com padrões deste mundo, mas sejais renovados, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Você sabe que o problema vem, que o problema não é se ele vem, é quando ele vem. E você escolhe entrar nele ou não. Porque assim é a águia. Ela olha para a tempestade, ela olha para o problema. E quando ela está perto da tempestade, ela faz um movimento único com a asa. E com todo o seu esforço, ela voa acima da tempestade. E quando ela chega acima da tempestade, ela não precisa fazer mais movimento nenhum com a asa. Gente, porque a corrente dos ventos a guia, assim como o vento, assim são os nascidos do Espírito.
Você não precisa entrar no problema. Ele está lá, ele não deixa de existir. Mas você está acima. Você está acima dele. É você que decide se você entra ou se você voa acima. Se você sobe com asas, com águias, como águia. Eu quero. E você? E você neste lugar. Quando você chega nesse lugar, as pessoas vão virar para você e falar assim: você está passando por tanto problema, tanta coisa. Como assim você consegue ficar com um sorriso no rosto? Como assim você consegue ficar inabalável? Como assim você consegue continuar falando de Jesus e não murmurando, não reclamando? Você vai falar: porque o meu poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso. Poder e glória é isso. É o poder dele se renovando. Se renovando. Enquanto isso, o que você tem que fazer é esse movimento único de subir com asas, com águias. Acima do problema. Pode vir, querida, a pancada que for. Você continua de pé. Porque você se tornou filho maduro. E aí, você está igual ao apóstolo Paulo, que foi a primeira promessa que o pobre recebeu. E eu te mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. E está lá em Coríntios que a gente leu. Você vai se gloriar na injúria. Você vai se gloriar na tribulação. Porque quando vier a tribulação e o problema, você vai pensar: está lá comigo na águia. Você já vai subir, já vai estar lá em cima. Você vai falar assim: eu não estou doida para saber o que está atrás da tempestade. Quem está entendendo? Eu já estou vendo lá na frente. Eu tenho visão de túnel. Eu sei que o meu Deus está comigo nessa e que eu vou chegar do outro lado. É isso que significa em todas essas coisas: somos mais que vencedores. É quando o problema vem, você já é vencedor. Você já é. Você não precisa ser, você já é. E quando a gente tem esse entendimento do evangelho, a gente cresce absurdamente. Só que o crescer do cristão é para baixo, gente. O crescer do cristão é para baixo. Quanto mais aos pés da cruz eu fico, mais parecido com ele eu me torno. Mais parecido com ele eu me torno. Você vai mudar seu comportamento, seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, o seu entretenimento, porque você vai convidar o Espírito Santo para estar o tempo todo com você. Evangelho não é movimento, evangelho é vida pregando na vida. Se cada um de nós fôssemos testemunhos verdadeiros do Senhor, talvez não precisávamos fazer tanta conferência. Ganharíamos mais pessoas apenas sendo cristãos. A Bíblia não fala ser de meus pregadores. A Bíblia fala ser de minhas testemunhas. Mas precisa ter pregadores, amém? Não estou anulando a pregação. Amém, queridos? Eu estou dizendo que se cada um de nós se comprometesse em ser verdadeiro cristão, não precisava tanto disso. As pessoas se converteriam. E eu creio nesse tempo. Eu creio na igreja brasileira ainda perseguida. Mas eu creio no avivamento também. Eu creio. Se o Senhor te colocou lá no seu trabalho, fala de Jesus para ele. Eu não sei como falar. Acesse o poder. Acesse o poder que já está em você. Ele em nós, Ele em nós. Jesus fala: eu oro, Pai, para que eles sejam um, assim como eu e você somos um. É um nele, o tempo todo. Tudo que eu faço é para expressar a glória dele, é para apontar para ele. Nós somos grandes setas, queridos, apontando o caminho. Somos grandes setas apontando o caminho. Que caminho é esse? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo está desesperado lá fora. Eles têm fome, eles não sabem nem de que eles têm fome. Mas eles têm fome. Nós sabemos quem é o pão. Nós sabemos quem é o pão.
E as pessoas estão esperando a nossa manifestação. Mas se nós ficarmos olhando para o nosso umbigo, para aquilo que eu posso fazer com as minhas habilidades, aquilo que eu posso fazer com a minha profissão. Ah, agora eu entrei no ministério tal, agora ninguém me segura. Não se trata disso. Não tem a ver com título, composição, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a sua vida. A sua vida tem que manifestar o poder de Deus. Nós já temos. Fala, eu tenho. Você já tem. Só que nós não queremos usar. Em Filipenses 4,13, ele vai dizer assim: posso todas as coisas nas minhas habilidades. Isso? Ou posso todas as coisas na minha fraqueza. Também não é isso. Ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não posso, mas sim, eu posso. Sabe, nos dias mais sombrios que eu já passei, o Espírito Santo sempre fala isso comigo. Na força do seu braço você não pode, mas em mim você pode. Em mim você pode. E aí, você se movimenta com asas como águia e vai acima da tempestade o tempo todo. Então é possível você ter uma vida plena, mesmo cheio de problemas, de coisas para resolver, e ser o quê? Cheio do Espírito Santo e manifestando a glória dele em tudo que você fizer. Seja no supermercado dando um bom dia para o caixa, sendo dentro do ônibus, no açougue, no seu trabalho. E mais uma vez, sabereis a diferença daquele que serve e o que não serve. Isso não se trata de promessa cumprida e não cumprida, se trata de postura tomada. Mais uma vez, verei a diferença daquele que serve e o que não serve. Porque a chuva, ela vem para quem edificou a casa na rocha, para quem edificou a casa na areia, do mesmo jeito. A chuva vem para todo mundo, a tempestade vem para todo mundo. O que vai fazer a diferença é onde você edificou a sua casa. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso não tem que ser só frase de efeito. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela divide alma e espírito. Nós temos que nos apropriar da palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Queridos, não fique só de pregação em pregação, de livro em livro. Gaste tempo com a palavra de Deus. Porque isso aqui é Deus. Gaste tempo. Compre a Bíblia de estudo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. A hora que Deus vai te dar. Porque quando Deus tem um propósito, é Ele que financia. Gaste tempo estudando a palavra de Deus. Porque nós somos parecidos com quem andamos. Se eu ando com o Espírito Santo, eu sou parecido com Jesus e tenho cheiro dele, amém? Com quem você tem andado? Qual o perfume você tem exalado? Ou as pessoas nem sabem que você é crente. Não é hora disso não, gente. Nós precisamos sim, sermos esse agente. E aí eu vou falar a frase que ele me disse, quando eu estava montando essa palavra. Que poder e glória é ser agente da manifestação da glória dele, através do poder que em nós habita. No final do Pai Nosso, lá em Mateus 6, 13, vai dizer que o que é dele? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. É dunamis em Cristo. É dunamis em Cristo. A tradução de dunamis é poder ou dinamite. Jesus era um dunamis na mão de Deus e ele fez um estrago no inferno.
E ele disse que obras maiores do que ele nós faríamos em Jesus, através do poder do Espírito Santo, e não porque somos bonzões. É em Jesus, é nele, fora dele não há nada. É nele. Às vezes a gente chega na presença de Deus, a gente faz só isso aqui, ó. E sai. A fonte está aqui. Você toma o que está aqui e morre de sede. E aí, quando você está seco, você vai de novo. Sabe o que Deus quer fazer? Ó. 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 É até transbordar. É até transbordar. É até transbordar. Só que para transbordar tem que estar vazio de você mesmo. Tem que estar vazio com você mesmo, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Tem que estar vazio de você mesmo. Você tem que se esvaziar de você mesmo e falar: em mim não há nada de bom. Eu sei que eu tenho vários espinhos na carne, mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu quero, me ajuda. Isso é oração de um desesperado. Mas Deus me falou há muitos anos: age o tempo todo como se estivesse desesperada. Para que você não fique realmente. Quem está entendendo? Haja como se Ele estivesse voltando no próximo segundo. Não tem a ver se somos pó, se somos pré, se somos meso. Ele vai voltar. E a igreja vai ser arrebatada. Vamos parar de perder tempo com isso. Se Ele te fortalece, se tudo posso naquele que me fortalece, você acha que Ele não vai te guardar no final dos tempos? Ele vai se esquecer de... Alessandra, esqueci, coitada. Ela está lá no Rio Grande do Sul. Não. Ele é poderoso para te guardar. Em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de escassez, em tempos de fartura, em tempo de luta. Ele é poderoso para te guardar. Então para de focar naquilo que você não pode fazer e começa a focar naquilo que Deus pode fazer através de você. Esse é o poder que temos que acessar para sermos agentes da sua glória. Queridos, e aí já pensou se a gente começar a se mover, e eu creio nisso, que a nossa sombra começa a curar. E que você coloca a mão no enfermo e ele é curado. Ele é curado. Que você libera a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e que destinos são alterados. Mas nós não podemos querer só uma gotinha. Nós temos que transbordar. Todos os dias. Todos os dias. O maná de hoje não serve para amanhã. Só que muitas vezes nós sabemos disso tudo. Mas nós continuamos vivendo uma vida de fracasso, de derrota, de incerteza. Eu creio. Hoje é o primeiro dia da conferência. Deus não precisa de uma conferência para alterar destinos, mas Ele usa de uma conferência para fazer. E se você está aqui com o coração certo, Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que essa palavra, eu vim aqui para rodar no manto, nós vamos rodar também. Mas eu entendi que eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. Não tem a ver com pedir, tem a ver com dar. É dar. Sabe o é dando que se recebe? Não é só material, não. Enquanto mais você se esvaziar, mais ele enche. Mas ele enche, porque a fonte é inesgotável. Só que nós estamos buscando de fontes erradas, de fonte contaminada. Porque fulano disse, porque ciclano disse, não, o que Deus disse, o que Deus falou, o que está na Bíblia. A Bíblia é a minha conduta, é a minha direção, é o meu norte. Nós não nos movemos por vento de doutrina. Nós nos movemos pela palavra de Deus e na palavra de Deus.
Amém? Agora vai lá comigo em Romanos 15. Romanos 15, 13. Quando o Espírito Santo ele começa a operar em nós, ele age através das nossas vidas e nas nossas vidas de formas muito peculiares. Porque às vezes o que eu preciso não é o que você precisa, amém? Por isso nós não devemos julgar ninguém. Ah, mas comigo foi assim, com fulano é. Você não é fulano. Você não sabe as guerras que ele está travando. Você não sabe onde ele está com Deus. Não julgue ninguém. Ajude. Porque a Bíblia fala que é melhor 2 do que 1. E lá em Romanos 15, 13 vai dizer assim: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Gente, abundeis em esperança. Quem está forte, quem está cheio de esperança, tem como sair da sua boca palavras maledicentes? Não tem. Você tem intimidade com o Espírito Santo. Ah, Alessandra, mas você não está vendo a realidade, você não está vendo os fatos, meu querido. O nosso Deus é acima de qualquer fato, é acima de qualquer realidade. Eu vou continuar chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele pode fazer. Como ele vai fazer é outra coisa, por isso nós devemos confiar, porque ele não deve satisfação para nós, ele é Deus. Ah, mas eu não entendo como que Deus faz. Ainda bem, que se a gente pudesse explicar Deus, seria um Deus muito fraco. É os caminhos dele. Basta eu saber e você saber que não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais. Ele já te ama. Ele já te ama ao ponto de enviar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aquilo que nos separava já não separa mais. Só que a gente está na velha natureza adâmica. A gente peca e esconde atrás da primeira árvore. O véu se rasgou. Senhor, eu pequei de novo. Senhor, eu pequei de novo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, vai dar ruim. Essa é a maioria das minhas orações. Eu tenho isso para resolver. Se o Senhor não me ajudar, vai dar ruim. Porque eu vou surtar. Então eu preciso de Ti. E Ele é capaz de redimir, de remir o tempo a seu favor. É o que nós cantamos. O sobrenatural se alinha ao natural. E você começa a se mover. Você passa por aquele problema. Você fala, eu nem estou acreditando que eu passei por isso. Quem já passou por isso? Eu não sei como eu passei por isso, porque não é você, é o poder dele se aperfeiçoando em você. E a gente está vivendo esse tempo aqui, ó. Vai lá em Joel 2:28. Eita glória. Joel na conferência do Espírito Santo é forte. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Fala assim, ele já derramou. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Jovens, busquem isso no Senhor. Sabe, ter visão não é simplesmente, amém, Jesus? Ter visão não é simplesmente ter uma visão sobrenatural, mas é ter visão de reino. Ter visão de reino. Visão de reino. Gente, esse caixote preto aqui é só para atrair as pessoas. Porque aqui é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho vai nos custar tudo. O verdadeiro evangelho vai te custar a sua juventude. Mas não há outro lugar melhor para estar, jovem, do que na presença do Senhor. Que na presença dEle. Vai em Atos 1:8. Eu quero ler Atos 1:8 e depois eu vou voltar rapidamente para Isaías, tá bom? Atos 8 vai dizer, mas receberei a virtude. Em algumas traduções vai falar, e recebereis
poder do Espírito Santo, que há de vir sobre alguns. Gente, sobre nós, sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo já veio, ele já está em nós. Ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, Paracletos, é aquele que é igual. E ele já está em você. Você não precisa pedir, enche-me, ele já está. Fala assim, ó, deixa eu transbordar, porque esse negócio já está aqui dentro de mim. É isso. Nós podemos girar no manto, nós podemos entrar no mistério, mas nós temos que ter uma vida de testemunho disso. Porque eu gostaria muito de falar que vocês vão ter esses 4 dias aqui, ó, submersos na palavra, e vai ser tremendo. Quem crê? Eu creio que vai ser tremendo, que a gente vai receber ativação e dons vão ser repartidos e vão ser liberadas palavras de conhecimento, palavra de testemunho, discernimento de espírito, de ambiente, isso tudo vai acontecer. Mas a vida mesmo acontece na segunda-feira. A vida mesmo acontece lá fora. E se você está programado, às vezes de vir só alguns dias, se fosse você, eu vinha todos os dias e buscava aquele bando de crente que está desanimado. Para ter, ó, uma injeção de ânimo. Falar assim, aqui deixa eu te falar, o poder já está dentro de você quer saber o que quer, vai lá. Para você entender o que quer. Porque às vezes não, a gente tem o poder, mas nós desconhecemos a habilidade de acessar esse poder. E o Senhor vai dar a habilidade para você acessar aquilo que você já tem. Você já tem. Ah, pastora, eu não falo em línguas. E onde está falando na Bíblia que se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo? O falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. Assim como a minha voz, não sou eu. É uma parte de mim, quem está entendendo? É uma manifestação da minha pessoa. O falar em línguas é uma manifestação. Não vai prestar. Não vai, a Karen bem sonsa. Vendo aqui. Não vai prestar, tá? Assim como a minha voz é a manifestação da minha pessoa, o falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. E a Bíblia fala que é para nós procurarmos com zelo os melhores dons. E o falar em línguas, isso não está na pregação. O falar em línguas não serve para o outro ficar assim, olha como que ele é espiritual. Ele fala em línguas, ele está falando em mandarim, ele está falando não, cabeça. O falar em línguas é para edificação espiritual própria e para edificação da igreja. É uma arma de defesa e de ataque. Se você quiser fazer mais, faça o test drive carisma, direção espiritual. É uma arma de defesa e de ataque, mas nós não sabemos a habilidade. Sabe igual o Davi, que Saul queria que ele colocasse aquelas coisas, aquelas tranheiras nele, que eu esqueci o nome do negócio, a armadura. E a Bíblia fala que ele ficou sem jeito. Eu imagino que se Davi tinha gentil presença, ele era mais delicado fisicamente do que Saul, concorda? Então ele ficou desajeitado com aquilo. Muitas vezes nós estamos assim, desajeitados com aquilo que Deus já colocou em nós. Mas ele fala, calma, se apruma, que eu vou te mostrar como manejar. Só que aí, a gente tem que tirar aquilo que não nos cabe. Sabe? Davi fez isso. Davi foi tirando tudo aquilo que não cabia nele, que atrapalhava ele. O que tem te atrapalhado para você mergulhar na presença de Deus? É a amizade? É a sua família? É o pecado de estimação? O que tem te atrapalhado a estar na presença de Deus, a ficar permanentemente na presença de Deus? Vamos voltar um pouquinho lá em Isaías 40. Deixa Atos 1:8 aí, que as bandeiras já estão aqui. Aqui tem gatilhos, né? Eles falam, gente, só um adendozinho,
que eu não posso reclamar de envio, né? Que depois da última conferência, eu até me auto-enviei a mim mesmo, né? Então, eu provei do meu próprio veneno. Então, Isaías 40, 30. Os jovens se cansarão e fadigarão, os moços certamente cairão. Alessandro, o que Deus está querendo dizer com isso? Que nós temos que reconhecer que até na nossa melhor forma física, espiritual, nós teremos fraquezas. Não caia naquela bobeira que agora eu estou forte, agora eu estou fortalecido no Senhor, agora eu fiz seminário, agora eu sou líder disso, agora eu sou pastor disso. Quem está me entendendo? Não, até você que está na sua melhor forma espiritual, você vai se cansar. Se você colocar o quê? A sua credibilidade e o seu pensamento naquilo que você pode fazer. E a linha é tênue. É muito fácil. Como a Miri disse, é muito fácil você entrar no piloto automático. Cuidado. Preste atenção naquilo que você está orando. Não ore só para cumprir protocolo. Porque Deus está vendo e o diabo também. Você está só se enganando. Tenha tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade. Ah, mas Deus sabe da minha correria, Ele sabe. E Ele sabe da sua cara de pau e falta de compromisso também. Ele sabe. Ele sabe. Sabe mais do que nós, que Ele sabe o número de cabelo que a gente tem na cabeça. Ele sabe disso tudo. Só que nós não queremos pagar o preço, porque é pela graça. É pela graça, mas não é de graça. Vai te custar tudo. Tudo. E quanto mais você entrega, mais Ele vai te pedir. Porque Ele só pede para filho maduro. Ele não pede para menino. A Bíblia fala que o herdeiro que é como menino, nada se difere do seu servo, porque é menino. Basta vir uma tribulação que você faz pirracinha com Deus. Não quer orar, não quer buscar, não quer jejuar. Não é barganha, é entrega. E se Ele não quisesse nos dar mais nada, mas Ele não faz isso, porque Ele é misericordioso. Ele já nos deu tudo, porque Ele nos deu o seu único filho, para morrer por mim e por você. E Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há uma ambivalência de reino, nós não teríamos condições de fazer esse transporte. Ele fez por nós. Só que além disso, Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Só que é nele. É nele. E quando nós entendemos isso, que o poder já está em nós, amém? Quem já entendeu? Se você sair daqui essa noite entendendo isso, glória a Deus. O poder já está em você, através do Espírito Santo. E quando você acessa esse poder e sabe que esse poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, é exatamente naquilo que você não pode fazer, na força do seu braço, que o Espírito Santo vem e faz, você começa a manifestar a sua glória. E aí você começa a ser testemunha dele. Ser testemunha dele. Vamos lá em Atos 1:8. Quem quer ser testemunha do Senhor? Eu quero, Senhor. Não importa onde seja. Tá. Coloca para mim Filipenses 3:13, antes de Atos 1:8. Só para eu concluir aquilo que Deus me deu ali no cantinho. Ela é longa, mas eu preciso ler para vocês. Quando a gente entende todo esse processo que eu falei, essa palavra vai fazer muito sentido para a nossa conduta de vida. Amém? Isso aqui é uma regra de conduta. Filipenses 3:13 e 21. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado. Quem aqui julga que já tem alcançado alguma coisa? Eu não. E você? Estão dormindo, né, gente? E vocês? Não! Mas uma coisa eu faço. E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Você não precisa carregar tudo, querido. Você não precisa carregar aquela bagagem de culpa, de erro. O dia tem 24 horas, porque todos os dias o cronômetro de Deus é zerado. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então você tem uma fração de tempo de 24 horas para se arrepender e fazer de novo. Esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Ai, até que foi difícil. Ou, no passado era bom demais. Esquece. O que eu faço depois que eu esqueço? Eu avanço. Avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo pleno prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Está nele. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Está dizendo, aquilo que você viveu até agora, no Senhor, não é descartável. O Senhor vai acrescentar aquilo que você já viveu nele. Quem está entendendo? Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sejam também meus imitadores. Paulo gostava de falar isso, né? Irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Está falando de ser testemunha. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está escrevendo para crente, tá? Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou pode-se ler o ego, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Foi tudo que eu falei até agora. Mas a nossa cidade está nos céus. Você pode dar uma glória a Deus? A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esforço contínuo, esforço contínuo, esforço contínuo. Se esvaziar para Deus encher, se esvaziar para Deus encher. Esforço contínuo. Eu não posso, sim, eu posso. Isso que é poder e glória. É isso. Se você veio aqui só em busca de manifestação, sem uma transformação, sinto te decepcionar. Não há uma manifestação se não há mudança de caráter e de conduta. Se não é só movimento. Se não é só movimento, não transforma. É maquiagem. Deus quer ir mais profundo com você. Para que você seja esse agente que vai transformar vidas lá fora. E ser testemunho. Ser testemunho dele. Quem quer isso? Só a gente que esforço. Não é uma parte que a gente gosta. Esforço, sujeição. A gente quer fazer do nosso jeito. Então nós precisamos reconhecer que Ele pode fazer através das nossas fraquezas. Precisamos de Deus para tudo. E precisamos voltar para Deus como um necessitado o tempo todo. Lembra que eu falei? Haja como um desesperado, para que você não se torne realmente um. Haja como se estivesse desesperado. E nós precisamos acreditar. E aí vai acontecer isso. Ele vai dizer assim, ó, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém. Vai pegando o seu espírito. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia,
como em toda a Judéia. E também em Samaria. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Porto Alegre, como no Rio Grande do Sul, como no Brasil, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Ser testemunha. Ser testemunha, 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 testemunha. Fica de pé no seu lugar. É testemunha. Eu quero ser sua testemunha, Jesus. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil e até os confins da terra. Até os confins da terra e até os confins da terra. Mas às vezes vai começar na sua vizinhança. Mas às vezes vai começar dentro da sua casa. Mas às vezes vai começar no seu trabalho. Talvez vai começar no seu trabalho. Talvez Jerusalém é a sua família. Talvez Samaria é o seu trabalho. Mas comece. Feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. É noite de entrega. É noite de entrega. Tem um banquete excepcional, espiritual esperando. Mas o Senhor só vai entregar para quem tiver com fome. E não é qualquer fome. Não é qualquer fome. Eu vou entregar as bandeiras e o pessoal vai colocar lá em quem vocês acharem que deve colocar. E se você achar que você tem que vir aqui, se fosse você já vinha. Você já vinha. Tem presentes espirituais preparados para ser entregue. Corresponda, queridos. Corresponda. Há presentes espirituais para ser entregue. Tem